Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Isa. Eu sou neta da Lucília, filha da Maiara. Já estive presente no Café com Fé algumas vezes e com certeza hoje será de novo um privilégio para estar perto de vocês e para estar falando um pouco do que Deus vem falar do meu coração nos últimos dias. Hoje nós vamos estudar sobre o livro de Daniel, mais específico o capítulo 1 e o capítulo 2. E primeiro eu vou estar lendo um pouco, discorrendo um pouco a passagem que eu vou trazer para vocês hoje, e depois eu vou estar falando 3 pontos que eu acho que são os mais importantes desse texto. Então, para estar contextualizando um pouco, o livro de Daniel se passa no reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que foi um homem extremamente poderoso e com o reinado mais longo da história da Babilônia, que durou 43 anos. E uma das primeiras coisas que a gente vê no livro de Daniel é que o rei ordena jovens sem defeito, jovens de boa aparência, inteligentes e capacitados para estar vivendo no seu reino, no seu castelo, e para depois de 3 anos estar ensinando tudo o que eles aprenderam ao povo da Babilônia. E dentre esses jovens que foram escolhidos, 4 são os principais que a gente vai trabalhar hoje. E eles foram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram judeus, ou seja, eles louvavam a Deus e não ao rei. E a gente vai ver, ao decorrer do livro, como isso foi um desafio para eles, porque eles estavam no reinado da Babilônia, eles estavam debaixo do domínio do rei Nabucodonosor, mas mesmo assim, eles escolheram sempre prestar contas a Deus e não ao rei. E a gente vê que eles foram escolhidos e o próprio rei diz que não encontrou jovens tão sábios como eles. Porém, como eles estavam vivendo no castelo, vivendo em meio aos funcionários do rei, eles foram obrigados a se adaptar aos costumes do reino. E um dos principais costumes daquela época era comer a comida que era preparada e ordenada pelo rei, além de tomar o vinho que o rei dizia que eles deveriam tomar. Mas a gente vê que Daniel e os seus amigos, eles tiveram um posicionamento. Eles decidiram se abster da comida. Em meio a tantas pressões para eles abandonarem a identidade, os seus costumes judaicos, eles decidiram se abster e eles falaram que não iam se contaminar com a comida e o vinho do rei. E o que eles fazem? Eles pedem permissão para os funcionários do rei para eles se absterem disso. E eles ficam 10 dias comendo apenas vegetais e bebendo água. E mesmo só se alimentando de vegetais, só tomando água, no livro fala que eles ainda estavam saudáveis, que eles estavam fortes ou até mais fortes do que os outros jovens que foram escolhidos e que comeram a alimentação dada pelo rei. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Mas ao decorrer do capítulo, a gente vê que o rei teve um sonho e a mente dele ficou tão perturbada a ponto dele não conseguir nem dormir. E o que ele faz? Ele quer alguém para interpretar esse sonho dele. E ele convoca magos, ele convoca feiticeiros, ele convoca astrólogos para que eles interpretassem esse sonho. E o rei estava tão incomodado, tão perturbado, que ele promete recompensas, ele promete presentes e ele promete honra àqueles que revelassem o seu sonho. Então, o rei vai em todas as fontes que eram consideradas fontes de sabedoria naquela época e tenta descobrir o significado do seu sonho. Inclusive, quando ele vai buscar pelos astrólogos, os astrólogos mesmos falam: o que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E diante de nenhuma resposta, o rei fica furioso e ele ordena a execução, ou seja, ele ordena a morte de todos os sábios da Babilônia. Mas aí a gente entra num dilema, né? Daniel e seus amigos, eles eram considerados sábios. Eles eram considerados, inclusive, os jovens mais sábios que o rei havia escolhido. E eles seriam mortos, eles seriam vítimas dessa sentença. E Daniel fica sabendo disso, fica sabendo dessa ordem do rei.
E diante disso, o que ele faz? Ele pede um prazo, ele pede alguns dias para ele estar tentando conseguir essa interpretação, então dá uma resposta ao rei, ficar à presença do rei e, diante da vontade de Deus, está revelando o verdadeiro significado do seu sonho. Então Daniel vai para casa, ele fala para os seus 3 amigos o que aconteceu e o que eles fazem. Nesse momento, eles oram. Eles oram pedindo para Deus misericórdia, pedindo para que Deus revelasse o significado do sonho do rei, para que eles não fossem executados como os outros sábios. Eles pedem para que Deus revele e traga à tona o verdadeiro significado do sonho do rei. Então, nesse prazo que Daniel pede, eles não ficaram parados, eles não ficaram vagando, o que poderia ser, ou buscando em outras fontes de aparente sabedoria. Mas eles oraram, eles usaram naquele momento a maior ferramenta que eles tinham e eles clamavam para que Deus estivesse revelando a eles o que estava oculto. Então, numa noite, Daniel recebe a revelação do sonho. Deus entrega a ele o verdadeiro significado do sonho do rei. Então ele vai à presença de Nabucodonosor e ele diz: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela mistérios. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. E a partir disso, Daniel entrega ao rei o verdadeiro significado do seu sonho, e o resto desse capítulo é ele falando de todos os simbolismos e de todas as alegorias do sonho do rei. E agora eu vou estar querendo trabalhar 3 pontos que eu acho que são pontos importantes que nós temos que estudar baseados nesse texto. O primeiro deles, Daniel teve um posicionamento. Daniel poderia ter se apegado facilmente aos costumes do rei, especialmente quanto à refeição, já que todos os jovens do reino estavam comendo a comida que o rei mandava, estavam bebendo do vinho que o rei ordenava. Mas Daniel, diante de uma situação como essa, ele escolhe se abster, ele escolhe não se contaminar com as coisas do rei, inclusive na comida. Em meio a tantos outros jovens extremamente capacitados, extremamente sábios e inteligentes, Daniel tem um posicionamento e ele escolhe fidelidade a Deus e fidelidade aos costumes da religião em que ele seguia. Então, por 10 dias, ele só se alimenta de água e de vegetais. E ele fica forte, ele continua saudável, ele e os seus amigos continuam saudáveis, e isso inclusive chama a atenção do rei. O fato de Daniel ter tido a coragem e ter tido a ousadia de se posicionar diante de um imperador tão poderoso e escolher se manter santo e honrar o seu Deus, chama a atenção do rei desde o primeiro capítulo. E eu acredito que isso mostra muito o caráter de Daniel. Ele tinha um coração e uma mente tão inclinada para Deus e para as coisas do reino e para as coisas do céu, que ele se decide manter puro e se manter santo até diante da comida. Quando a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, vai muito também do que a gente alimenta, não só a nossa mente, mas também o nosso corpo. E eu acho que nesse momento a gente vê que Daniel leva isso muito a sério, porque ele escolhe se manter fiel a Deus e manter fiel aos costumes do judaísmo naquela época, e ele só come água e vegetais durante 10 dias. E mesmo assim ele continua forte, ele continua inteligente, inclusive mais inteligente do que os outros jovens do reino. Outro ponto importante e que chama muito a minha atenção nesse texto é que Daniel teve um espírito de oração e ele se mostrou um homem que ora. E isso a gente vê quando ele descobre que o rei tinha ordenado a morte de todos os sábios daquela época. E quando essa notícia chega a Daniel, ao invés dele se contentar com a morte dele aceitar que ele iria morrer, o que ele faz? Ele pede um prazo, ele pede uma nova chance. Ele pede alguns dias para que ele pudesse estar recebendo essa revelação do sonho.
Mas o que ele faz nesses dias? Ele não fica quieto, ele não fica parado, ele não tem uma postura passiva, mas ele ora. Ele e os amigos dele intercedem por essa causa. E eles pedem misericórdia ao Senhor. Eles pedem para que Deus revelasse a eles o que estava oculto e para que, se fosse da vontade de Deus, que o Senhor revelasse o verdadeiro significado do sonho do rei. E Deus, com toda a sua bondade, toda a sua misericórdia, ele ouve a oração de Daniel, que tinha um caráter inclinado a ele, que sabia que haveria uma recompensa se ele se mantesse em santidade. Então Deus revela o verdadeiro significado do sonho do rei. E depois disso, Daniel se coloca na presença do rei e interpreta o sonho para ele, dá todos os significados, fala do sonho. Isso o texto fala com mais clareza, não vou aprofundar nesse áudio, mas mostra o poder da oração e o poder de uma oração que chega no céu. Porque eu creio que Daniel ele tinha um coração inclinado para o que o Senhor pregava. E ele se manteve santo na alimentação, ele se manteve santo durante a oração. E por isso, Deus respondeu à sua oração. E o último ponto é que Daniel foi honrado por todas essas atitudes que ele teve ao honrar a Deus. Então, depois que Daniel vai à presença do rei e fala do verdadeiro significado do sonho dele, o texto diz: assim, o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. E além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província da Babilônia. E nesses últimos versículos, nós vemos que Deus honra aqueles que o honram. E Daniel teve uma postura de honra diante de Deus em todo o capítulo. Ele escolhe se abster da comida do rei, ele escolhe honrar os princípios judeus que ele seguia naquela época. Ele prefere comer só vegetais e água do que toda a comida e de toda a fartura que o rei oferecia a eles. Diante da adversidade, Daniel se coloca em oração. Ele convoca os seus amigos para estar intercedendo pela causa do rei, que sequer acreditava em Deus. E eles oram, eles intercedem. E Daniel, mesmo em meio a tanta pressão, para ele estar carregando essa nova identidade, que era a do reinado de Nabucodonosor, mas ele se mantém santo. Ele tem um coração puro, um coração que ora, um coração que louva ao Senhor em todas as áreas da vida dele. Ele escolhe a santidade e a pureza em todas as áreas, em todas as atitudes da vida dele. E por isso ele é honrado, ele é elevado a uma alta posição. Ele ganha presentes, inclusive os seus amigos ganham altos cargos naquele reino. E eu creio que da mesma maneira que Daniel se posicionou, Daniel orou e Daniel foi honrado por ter um caráter aprovado por Deus, essa é a oportunidade que nós temos todos os dias de estar orando, de estar clamando pela presença do Senhor, de estar pedindo para que nós sejamos mais cheias de Deus todos os dias, a ponto dos outros que estão à nossa volta, que aparentam ter uma posição maior, uma influência maior, eles perceberem isso, que o que nós carregamos é diferente. E nós fazemos isso não para glorificar nós mesmas, não para ter um certo valor, um amor próprio maior, um ego maior, mas porque nós fazemos isso, porque nós amamos e porque nós tememos ao Senhor. E eu creio que Daniel é um claro exemplo disso. Ele era jovem, assim, não tinha sequer alguma importância no reinado, a não ser pela sua sabedoria. Ele era judeu, além disso, ele não era um servo do rei, mas mesmo assim ele permanece firme, ele permanece com posicionamento, ele permanece orando e louvando aquele que é digno de todo louvor e de toda glória. E nós temos essa oportunidade todos os dias de estar permanecendo firmes, que nem Daniel, e de estar honrando ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Para um dia olharmos o Senhor face a face
e ver que tudo valeu a pena, que toda a honra e que toda a glória, que todo o nosso tempo dedicado a Ele valeu a pena. E para acabar o Café com Fé de hoje, eu queria estar agradecendo a minha avó mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês e estar orando e agradecendo a Deus também. Então, Senhor, obrigado, Pai, por nós termos o exemplo de Daniel, um homem que tão jovem foi um exemplo de posicionamento, de caráter de Deus, de um homem de oração, de um homem que foi honrado, Pai. E eu peço que o Senhor coloque nos nossos corações esse mesmo espírito de Daniel, Senhor, e que nós façamos isso para te louvar, para te glorificar, Senhor, com um coração cheio de alegria e submetido às suas vontades, Senhor. Não para nos glorificar, não para nos orgulhar de nós mesmos ou para inflar o nosso ego, Senhor, mas sim para glorificar e para estar escolhendo ser servos teus todos os dias da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém.